quando a gente colocou toda essa nossa bagagem para o virtual, como eu estou aqui hoje falando com você, eu e o Érico, nós enfrentamos novamente um grande desafio. Sabe qual é o nosso atual desafio? É fazer com que vocês aí do outro lado da telinha entendam que não existe uma fórmula mágica. Porque, infelizmente, nós vivemos agora numa era de tecnologia, numa era de muito conhecimento, de muita informação, muitas vezes até um monte de fake news, e as pessoas estão cada vez querendo mais rapidez na vida. É para ontem as coisas. Só que entenda, se tivesse uma fórmula mágica, perfeita, linda e lapidada para poder parir o seu filho, você acha mesmo que todas as mulheres não conseguiriam? O parto, ele não é igual uma receita de bolo, que você vai lá e pega a receita na internet, pega os ingredientes, faz os ingredientes e o teu bolo vai dar certo. Não. Existem inúmeras coisas que envolvem o parto que pode simplesmente fazer aquela receita afundar. Então, o nosso grande desafio hoje em dia é justamente fazer com que você entenda que você precisa ter toda uma estrutura para poder realmente fazer essa fórmula mágica acontecer. Senão não vai adiantar. Porque as pessoas, elas entendem que elas têm um problema, certo? Como, por exemplo, vamos colocar na prática aí para você que está me escutando. Vamos supor, você sabe que você não tem dilatação, beleza? E aí, o que você faz? Você começa a buscar a causa daquele problema. E aí você descobre, talvez, que a causa do seu problema seja porque o bebê ainda não encaixou. E aí, o que você faz? Você vai atrás da solução. Que seria, então, fazer exercício físico. Então, será que é isso? E aí vocês colocam foco em uma única coisa. Como, por exemplo, a tal da tâmara, né? Todos os dias a gente recebe mensagem. Ai, Tiffany, fala um pouco mais sobre a tâmara. Ai, já estou comendo tâmara. Já estou caminhando, já estou fazendo exercício. E aí vocês colocam foco em uma única coisa, porque você descobriu que você tem um problema, você vai na causa do problema, e aí você acha que aquela solução mágica vai dar resultado. Só que, na verdade, o que envolve um parto? É muito mais do que isso. Como, por exemplo, nessa figura. E tá exatamente essa bagunça, eu tenho certeza absoluta. Você começa a pensar, meu Deus, vai doer, então eu vou atrás da anestesia. Ah, pra eu dilatar, eu preciso fazer agachamento. Ah, pra eu poder fazer não sei o quê, cólica, tô com cólica, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer massagem. Que tipo de massagem? Ah, eu vou ganhar com plantão ou vou ganhar no SUS? Ah, contrato doula ou não contrato doula? E a dor? Como é que eu faço pra diminuir a dor? E que horas eu vou pra maternidade? E o que é essa tal de ocitocina? E será que eu tenho que comer a tâmara agora ou depois? Que horas que eu agacho? Que horas que eu vou pro banheiro? Que horas que não sei o quê? Não é assim que tá a tua cabeça? As coisas são muito, mas muito mais complexas do que simplesmente pegar uma fórmula mágica e chegar pra você e falar, você precisa ir pra maternidade com contração de, sei lá, 3 em 3, você precisa fazer isso, aquilo, agachar e não sei o quê. Não. É todo esse complexo aí, ó. Tudo isso gira em torno de uma única coisa, que é o parto. Isso que a gente nem tá falando do pós-parto, da amamentação e tudo que vai vir depois. Estamos falando agora só de parto. E só de parto, olha a quantidade de caminhos que você pode ter. E sabe qual é o problema quando a gente tem muito caminho? Você sabe que você precisa tomar uma decisão, certo? Você sabe que você precisa fazer alguma coisa aí. Mas o problema é que muitas vezes você não sabe qual decisão tomar. E se você toma uma decisão, toda decisão tem um impacto, tem uma consequência. E muitas vezes você não sabe nem qual a consequência daquela decisão que você vai tomar. E aí sabe qual é o desfecho final? Você vai ter que, lá no final, depois que o parto acabar, você vai ter que realmente aprender a lidar com as consequências da decisão que foi sua. Então a bagagem é muito pesada, porque só depende de você. Quando o parto terminar, não vai ter ninguém ali para falar ou para dividir esse fardo com você. Não. Simplesmente é você que vai ter que carregar isso. Então, realmente, o negócio é muito, mas muito mais pesado do que a gente imagina. Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje em dia na internet. É colocar para vocês que a gente tem que construir algo. Então, eu quero saber aqui, quem já escutou das amigas, por exemplo, que o parto é sofrido, que vai doer demais, que você não vai aguentar, que você vai ficar horas e horas em trabalho de parto e pode ser que teu bebê nasça de cesárea. E aí eu tenho certeza absoluta que lá na tua cabeça passa, será mesmo? Ou alguma amiga tua chega e começa a contar a história de parto e você pensa, mas será que precisava ter sido assim? Sempre fica aquele, será?
Será que esse era o melhor caminho? Não fica sempre uma dúvida? Porque ali dentro ainda não tá tudo bem estruturado. Porque você ainda não sabe qual dessas decisões deve tomar. Ou talvez você que está me assistindo já tem um parto anterior. E já passou por um parto e fica aquele, mas será que precisava ter sido assim? Ah, o médico colocou um tal de forceps lá. Será que precisava ter usado forceps? Será que eu precisava ter feito, por exemplo, uma ocitocina? Mas ó, eu tenho uma coisa para te falar. Tenho certeza que você já passou por isso. E eu te entendo. Mas existe uma única coisa que eu tenho certeza que acontece. Quando a gente quer dar um passo a mais na nossa vida, quando a gente não quer mais aceitar o básico, o mediano, o qualquer, quando a gente quer realmente transformar e fazer algo diferente, a gente trava. A gente trava. Porque a gente sente medo. E agora eu quero saber, você que tá aqui, que tá me assistindo, quando você recebeu, talvez, o meu anúncio sobre esse evento, ou viu algum conteúdo meu, não te deu um friozinho na barriga? Não te deu, assim, uma incomodação? Sabe, um incômodo? Talvez você até não se identificou de cara, você fala assim, nossa, quem é essa mulher? Se acha metida. Ou te deu aquele medinho de falar, putz, mexeu comigo, mexeu na ferida. Tenho certeza que algum conteúdo meu já mexeu contigo desse jeito, porque eu falei a verdade. E como uma mentora, eu estou aqui para falar a verdade para você. E a verdade é que toda vez que a gente quer dar um passo a mais na nossa vida, que a gente quer se transformar em alguém melhor, que a gente quer um desafio, que a gente está diante de um desafio, a gente trava. A gente tem medo. Isso é do ser humano. É normal. Só que o que a gente tem que fazer é que esse medo, ele não pode nos bloquear. Esse medo, ele tem que ser algo que te impulsiona a realmente fluir na vida e não te leva para trás. Isso é o que vai te diferenciar de outras mulheres. E aí, como que eu entrego, então, a solução para as minhas gestantes quando elas travam? Que talvez você agora esteja aí travado. Como que eu entrego? A primeira coisa que eu faço, e é o que eu fazia lá no presencial, por isso que eu te falei que eu tô trazendo coisas e estratégias do presencial para você. E a primeira coisa que eu fazia presencialmente com as minhas gestantes era destravar algo que tá aí dentro de você que muitas vezes você nem sabe que tá travado. Então é desbloquear algumas travas que estão aí dentro do teu subconsciente que a gente vai mexer. A segunda coisa é te dar a solução. Porque não adianta eu só mexer em algumas coisas e não te dar a solução. É eu te dar a solução de muitas vezes um problema que você também nem sabe que tinha. Então, você pode ser, né? Que daqui a pouco você entenda que você tem problemas e nem sabia que você tinha esses problemas. E no final de tudo isso, é justamente reencontrar a sua força aí dentro, fazendo com que essa cabeça doida daquele desenho, a gente organize cada uma dessas setas, para que você possa saber exatamente qual o caminho você vai enfrentar e sabendo as consequências de cada um desses caminhos. Isso é ter uma mentora na sua vida. É alguém que vai estar ali para te mostrar algo que talvez você nem tinha visto. É te dar a solução desse problema. E é te dar as ferramentas para que você possa realmente seguir o teu caminho.